Olá pessoal, muita paz a todos. O que muita gente tem me perguntado é sobre esse conflito na Ucrânia. A pergunta que fazem a mim é: professor, poderia esse conflito levar a uma guerra nuclear ou a terceira guerra mundial? Bom, quando você analisa tudo o que está acontecendo lá, os especialistas, os militares, a gente percebe que há um problema muito sério. Os russos estão malucos. Os que estão no poder da Rússia, através de seu líder maior, o presidente Vladimir Putin, nós estamos com medo das suas ações. Em primeiro lugar, a Ucrânia, ele não entrou em guerra com a Rússia. A Ucrânia estava lá quietinha, bonitinha, normal, todo mundo comercializando, de repente ela inventa uma invasão, vou tomar a Ucrânia. Do nada, já tinha tomado a Crimeia lá atrás, para ter uma saída do porto ali, para ficar mais fácil para ela, que era um ponto estratégico. Tomou, ninguém falou nada, acabou, certo? E a pedra no sapato ficou ali. E todos vocês sabem que a história do fim da União Soviética deixou a Rússia em frangalhos, numa falência total. A sua ideologia de expansionismo soviético, da ideologia comunista para o mundo socialista, quebrou, foi totalmente para o chão. Todos os países do leste europeu se tornaram capitalistas e deixaram de ser socialista e comunista, restando poucos no mundo com características comunista e socialista ao viés da União Soviética, da Rússia. Muito bem. E isso deixou uma marca muito grande. Tantos anos depois, parece que Vladimir Putin quer reestruturar e reconstruir a velha União Soviética, fazendo com que vários países ao seu redor tenham o viés e seja tomado pela União Soviética, invadido pela União Soviética, e dessa forma se tornar uma Rússia forte, um comunismo forte ideologicamente no mundo. Veja, a América Latina aqui corre o risco de ser totalmente comunista se a gente bobear. Então está acontecendo tudo isso, só que o Ocidente não vai sentar e ficar quieto. A OTAN está ali, os Estados Unidos, todos os países da Europa não, de forma alguma, gostam desse viés comunista. O socialismo em alguns países é uma fantasia, não tem nada a ver com o socialismo francês, é uma coisa muito sutil. Ninguém vai mexer no capitalismo como ele é realmente na Europa. Bom, então, agora o Putin fez uma jogada. Ele sempre está ameaçando, desde o começo dessa guerra, movimentar o seu arsenal nuclear. E agora nós estamos vendo que houve um erro estratégico por parte dos russos muito grande. Ele achou que com 200 mil soldados, com a tecnologia militar que ele tinha, ele ia tomar a Ucrânia em 10, 15 dias. E isso não aconteceu. Os ucranianos não se curvaram. E o Ocidente alimentou os ucranianos com tecnologia de guerra de ponta. E isso impediu que os russos tivessem sucesso. Eles tomaram algumas partes do leste da Ucrânia, mas agora nós estamos passando por um período muito interessante. Ele tem ameaçado, agora, essa semana mesmo, que ele vai usar armas nucleares, se necessário, e que não é um blefe, ele não está blefando. Ele mesmo diz, e depois o Medvedev, que é o seu secretário de Estado lá também, falando a mesma coisa. Olha, não é um blefe, nós vamos usar arma nuclear. Por quê? Ele percebeu que está perdendo essa guerra. Ele não pode voltar atrás, a sua população já está em crise, passeata na rua, prendendo muita gente contra essa ideia dessa invasão da Ucrânia. Ele não pode simplesmente abandonar a Ucrânia, perdendo a guerra e voltando para casa de Brasil, porque ele invadiu. Não é uma guerra que a Ucrânia declarou ou atirou contra qualquer território soviético. A Ucrânia estava lá quietinha. É simplesmente uma ideologia de expansionismo mesmo. E dominação ideológica. E econômica, claro. Então, agora nós estamos com a pulga no pescoço, porque ele vai anexar, já anexou algumas regiões do leste
da Ucrânia. Anexar significa tornar território russo. Então agora, a partir de hoje e amanhã, quem está me ouvindo, a data hoje é 29, né? De setembro, você vai enfrentar um problema muito sério. Que problema muito sério é esse? A partir do momento que ele anexou a Ucrânia, é território russo. E se a Ucrânia começar a atacar para rever esse território, ela está atacando a Rússia. Então, por questões internas, a própria política interna, ele tem o direito de usar arma nuclear, porque está defendendo agora território russo. Olha que louco. E ele vai usar armas nucleares táticas, porque ele não tem capacidade, mais os soldados, de dominar aquela região. Você tomar uma coisa, ficar lá e controlar aquela região, você precisa de mais de 500 mil soldados lá para você fazer isso. Senão os levantes, os chamados terroristas de Estado, os caras, o serviço secreto, eles vão ficar bombardeando, eles vão ficar guerreando e a guerra não acaba nunca. Ele não consegue dominar aquela região, a Rússia, por muito tempo, se não eliminar de vez as forças oposicionistas. E ele vai usar arma nuclear para isso, porque ele fala assim, ó, eu tenho arma nuclear, mas por que eu vou perder a guerra se eu tenho arma nuclear? Se eu tenho uma tecnologia que eu posso ganhar qualquer guerra? E ele vai usar essas armas, então nós estamos esperando que ele use mesmo. Agora, o problema é qual a reação do Ocidente? O que a OTAN vai fazer? Então, nós já ouvimos declarações do secretário de Defesa norte-americano dizendo o seguinte, nós estamos totalmente preparados para um contra-ataque se eles usarem arma nuclear. Olha, então, o problema é a escalada dessa violência. Eu lanço uma primeira bomba, eu lanço uma segunda. Os americanos, a OTAN não pode ficar parada olhando ele usar 1, 2, 3, 4 armas nucleares e ficar lá com os braços cruzados. Porque daí ele vai achar que ele pode usar quantas ele quiser e fazer isso onde ele quiser. Não, os americanos, a OTAN vai retalhar. Aí o problema é o seguinte, meu caro amigo. O que os russos vão fazer depois de uma retaliação americana? Vai haver uma escalada? Os russos vão jogar bomba na OTAN, na Europa? Vão jogar uma bomba nuclear lá nos Estados Unidos? Imediatamente, a partir do momento que uma única arma nuclear for detonada em território americano ou no território da Europa, a OTAN vai fazer um ataque maciço contra a União Soviética. Isso não tenha dúvida. Aí, pode esquecer que seu planeta já era. Então, nós estamos correndo esse risco. Vamos rezar muito mesmo para as forças superiores evitar esse conflito, porque perderíamos o controle dele rapidamente. Ok? Então é isso, pessoal. Namastê.